proprietário deseja, e aí a partir do momento que ele um dia mudar de ideia ou quiser fazer alguma coisa, aí ele vai detalhar mais o plano, tá? Agora quem é proprietário também não, fala assim, poxa, eu quero trabalhar com ecoturismo, eu quero conhecer um pouquinho mais sobre minha reserva, esse sim, esse vai detalhar um pouquinho mais o roteiro metodológico. E aí dependendo do que ele fazer, dependendo da atividade, aí sim vai ter um custo, o custo pode ser também, tá? E só um pouquinho. E deverá ser elaborado por diversos usos também. Esse roteiro metodológico a gente fez pensando no seguinte, se o proprietário quer ou não desenvolver atividade, o que ele deseja fazer, esse roteiro metodológico vai poder atender. E aí eu vou explicar para vocês, né, no decorrer da oficina, como é que funciona toda essa lógica aí do plano de manejo, tá? Deixa as perguntas para o final? Não, você pode fazer agora mesmo. Por exemplo, esse modelo é do ICMBio. Isso. A minha RPPN foi criada pelo INEA, lá com a Roberta. Esse modelo pode ser aplicado? Bem, eu vou responder para você, depois a Roberta pode especificamente sobre o Rio de Janeiro. Tá. Muitos estados estão adotando o mesmo roteiro metodológico que o ICMBio, tá? Por exemplo, a Minas Gerais e São Paulo é o mesmo do ICMBio. E o do INEA lá, você pode responder, né? Na verdade, o estado do Paraná e o estado do Rio de Janeiro lançaram seus próprios roteiros metodológicos. E o roteiro, ele é como o nome diz, é um roteiro, é uma orientação. O proprietário ele pode optar, sim, pelo roteiro que ele quer seguir. Agora, o ideal é que seja se o órgão reconhecedor tem um roteiro, porque foi pensado ali naquelas RVPNs do Estado, com o perfil do Estado. Então o ideal é que se siga assim O do Estado, né? O do Estado, mas não tem... Que não é tão diferente. É parecido. A gente também trouxe o roteiro de maneira a simplificar bastante. É mais simplificado que o antigo do ICMBio. Sim. É muito mais fácil simplificado do que o antigo do ICMBio. 2004. O INEA avançou. O INEA avançou justamente por conta disso, porque o antigo do ICMBio era uma coisa que desmobilizava, né, o proprietário, era um documento muito extenso e tal. Aí o INEA veio para facilitar e agora o ICMBio nessa reformulação simplificou ainda mais. Mas também do INEA dá para fazer sem um técnico, dá para fazer o próprio proprietário? Dá. Não tem caracterização de fauna, flora, esse tipo de... Não, depende muito do que o proprietário quer no plano dele, né? Agora a gente teve um caso de um proprietário que fez sozinho, a gente do serviço de RVPN do INEA apoiou a elaboração, ele mandou a primeira versão, aí a gente foi, sugeriu alterações, e aí, mas foi só ele não gastou nada para fazer. Então depende muito da disposição do proprietário, né, do perfil dele. A gente poderia usar esse roteiro para fazer uma prévia e dali complementar o que... Porque na verdade também tem uma coisa, a lógica de elaboração do plano de manejo é sempre a mesma. Tanto faz no Paraná, tanto faz pelo INEA como pelo órgão federal, que é o seguinte, diagnóstico, tá? Aí vem o planejamento, que significa o quê? Os programas de manejo, os zoneamentos, os programas de manejo e os projetos específicos. A lógica é sempre essa daí. Agora, a forma de entregar o nível de detalhamento ou não, aí sim tem algumas diferenças, tá? Mas o que vocês vão aprender aqui é basicamente a lógica da coisa, tá? Principalmente, o que é realmente um plano de manejo e qual a sua importância, realmente para que ele serve um plano de manejo. Essa lógica, nessa oficina, é que vocês vão entender, tá? E aí no decorrer da oficina a gente vai falar para você também como é que dentro do formato que o ICMBio utiliza, e aí também a Roberta pode também estar dando umas pinceladas aí para falar um pouquinho como é que o INEA também, como é que é o formato do INEA, tá? Mas a lógica é sempre a mesma. E não é só para a RPPN, até mesmo para as outras categorias de unidade de conservação, essa é a lógica, que é fazer um diagnóstico, conhecer a reserva, fazer o zoneamento, aonde é que vai ser feito, né, as atividades, os programas de manejo e os projetos específicos. Tá? A lógica é isso daí, tá bom? Mas antes da gente começar a oficina, eu queria saber de vocês, só um pouquinho. O que é um plano de manejo para vocês? O que vocês acham que é um plano de manejo? Eu particularmente não gosto desse termo manejo, porque manejo pode ser inclusive artimanha. O conceito de manejo lá no dicionário, né? Pode ser manobra, artimanha, não gosto muito dele, não. Eu gosto também muito de plano diretor, plano de gestão. A gente discutiu muito isso ontem lá no pé da Celada. Estamos discutindo o plano de manejo lá do parque, né?
Mas manejo também tem lá no dicionário do Aurélio, que é gestão e controle. Também tem lá, né? Então, mas chega até o nível de ser manobra ou artimanha. Certo. A gente tem que escolher qual que a gente vai querer. Mas para a reserva, o que é um plano de manejo? O que vocês acham? Pode falar, pode. Gestão, controle. Né? Explica como vai ser gerida. Isso, ó, como vai ser É um plano de gerida. administração. Isso. Você não vale. Ó, Laércio, o que você acha? Cadê o Laércio? Eu não acho. Pois é. Na verdade, vou falar do lado do proprietário. O que a gente enxerga, o que a gente pretende fazer com aquela área. Né? Eu sempre falo assim, o plano, você coloque todos os seus sonhos naquele plano. Porque não necessariamente o que está lá é o que vai ser realizado. Mas ele tem que constar lá tudo que você quer fazer na sua área. Né? Logicamente, a parte técnica são os programas, né, que o Luciano vai explicar, questão de territorialidade, as zonas, isso tudo tem que ser colocado. Né? Mas o plano, gente, é uma coisa que você vai... ele pode ser revisitado em 5 anos, mas coloquem tudo que vocês pretendem fazer na RPPN. Né? E eu sempre digo também, quem vai criar a RPPN, pensem bem essa questão de zoneamento da área e desenho da propriedade. Porque não é interessante colocar áreas de estruturas dentro da RPPN, sempre deixem fora da área da RPPN. Né? Na RPPN, as trilhas, o que vai ser realizado, passeio, etc. Estruturas sempre fora da área de RPPN. Né? E aí fica mais fácil, depois que o Luciano vai explicar, fica mais fácil até de fazer o plano de manejo. Né? Então, todas as precauções que você vai ter que ter na área, o entorno também, você tem que se preocupar com o entorno, a gente tem que se preocupar com o entorno para criar as zonas, etc, etc. Então, um plano, como o Luciano falou, o antigo, que eu realizei também, participei da confecção do primeiro, lá no Giene, em 1900, blá, blá, era muito difícil realmente, foi pensado na questão dos parques. Né? Então, toda vez que se ia criar um plano de manejo para uma RPP, tinha que contratar uma consultoria de 3.500 pessoas. Fazer assim, um plano de 500 mil volumes para a RPP. Pô, a RPP é isso, é um bando de loucos. Vocês são todos loucos assim como eu. E é uma pessoa só para fazer tudo aquilo. Não tem condição. E foi isso que a gente, durante todo esse tempo, veio conversando. Aí saiu esse plano, uma forma simples, que o Luciano vai explicar para vocês depois de fazer o plano. E acabou. E acabou. Coisa mais tranquila e simples. E vai ficar melhor ainda por esse plano, que é um plano do Luciano, é um sonho do Luciano, e também compactuado com todos nós, né, do movimento RPPN, disso estar online. Né? A gente está trabalhando, e aí é uma coisa que eu já falo para o Luciano, que eu tive algumas conversas com o pessoal do governo, da gente melhorar essa plataforma agora, e colocar o plano digital. Então, vai entrar digitalmente e você vai fazer tudo, vai responder conforme o Luciano vai explicar para vocês, de forma digital. E o plano de vocês vai estar pronto lá, e aí vai ter só a validade de uma pessoa competente, como a Leidiane, ou do pessoal do INEA e do seu estado. Né? Mas é isso, eu penso dessa forma. Não, é isso mesmo, é esse o caminho, tá? Eu acho assim, só mudando um pouco o conceito, né, que ele falou do manejo, acho que o manejo é você realizar uma atividade com técnica. Então, se você também procurar no dicionário, manejar é você realizar atividade com técnica. E se você juntar plano, é planejamento. Então, como você vai planejar, como você vai gerir as suas atividades com técnica, usando técnica. Eu entendo. Não, eu também, só falei que vai de A a Z o conceito de manejo. É legal essa pergunta, porque é bom a gente sentir de vocês realmente tentar entender o que é realmente um plano de manejo, para que serve, qual a importância dele. Porque hoje em dia a gente tem percebido, uma das coisas também que a gente fez para fazer toda essa mudança, é que a gente percebeu que às vezes o proprietário fazia o plano de manejo depois ficava guardado, não utilizava, então não tem importância. Né? Não tem necessidade de fazer um plano de manejo se ele ficar guardado. E a gente pensa muito na questão do plano de manejo como se fosse um plano de negócio. Você como se estivesse gerindo o seu negócio.
Então o que precisa? Você precisa planejar, você precisa conhecer, você precisa planejar, saber o que vai fazer, como o Laércio mesmo falou, daqui a algum tempo. O que eu desejo fazer? E aí vai estar tudo planejado. Quais são os meus principais problemas que eu tenho dentro da minha reserva? Como eu posso solucionar? Quais são as parcerias? Quem eu posso contar para que junto eu possa realmente fazer um planejamento que realmente a RPPN seja implantada? Claro que respeitando o perfil do proprietário. Porque também não adianta nada eu querer fazer uma série de coisas sendo que eu não tenho condições. Eu moro sozinho na reserva, junto com minha esposa, meus filhos não estão mais aqui, então eu não tenho condições financeiras. Por outro lado, tem a RPPN que tem condições financeiras, tem uma série de coisas, mas a RPPN não tem atributo nenhum e quer desenvolver. Então tudo isso daqui vai ser pensado durante essa oficina, tá bom? Agora, tem que planejar para 5 anos ou posso planejar o sonho lá na frente e vou fazendo aos pouquinhos o que eu... Qual que é a ideia? Bem, aí tá. A questão do planejamento vai muito do que você deseja. Se você achar o seguinte, eu vou fazer um planejamento aqui, mas eu só vou revisar o plano de manejo daqui a 5, 6 anos. Tá? É desejável que seja em 3 anos, tá? É desejável. Mas você que vai fazer realmente a sua revisão. Porque, por exemplo, daqui a 1 ano você pode estar pensando diferente. Você, vou fazer a revisão da minha plano de manejo. Ou, por exemplo, você fala assim, daqui a 3 anos eu vou fazer a revisão, mas passou 3 anos e você não fez nada. Está lá do mesmo jeito. E você também não quer fazer nada. Então vai muito realmente do planejamento que você fizer. E também do dia a dia do que acontecer. Porque o plano de manejo, pessoal, vocês têm que entender o seguinte, ele é totalmente dinâmico. Ele pode ser alterado, pode ser mudado. Claro que você tem um planejamento, mas lá no final do planejamento, vocês viram que não deu certo, vocês podem estar alterando isso daí. Aí entra a questão da revisão, que vocês vão fazer a revisão e aí vão melhorar o plano de manejo. Tá bom? Bem, então, plano de manejo na lei, o SNUP fala o seguinte, o plano de manejo é entendido como um documento técnico que, usando como base os objetivos gerais de unidade de conservação, estabelece o seu zoneamento e as normas que devem nortear e regular o uso que se faz da área e o manejo dos recursos naturais, inclusive a implantação das estruturas físicas necessárias à gestão da UC. Esse é o conceito que está previsto na lei do SNUP, que é a lei do Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Eu sei que muitos de vocês não entenderam muito bem isso daqui, mas nós vamos entender isso daqui agora na prática, tá bom? Posso fazer uma pergunta? Pode, claro. Do plano de manejo. O proprietário faz o plano de manejo simples, bem resumido. Se ele quiser especificar uma temática de interesse dele, por exemplo, uma temática envolvida para pesquisa científica, proteção, pesquisar a questão dos recursos hídricos, ele pode futuramente anexar um trabalho mais extenso? Sim. Esse roteiro metodológico, que um ganho que eu acho que ficou legal nisso daí é o seguinte, você tem a estrutura básica do plano de manejo. E aí depois, com o tempo, você pode apresentar os projetos específicos. Então, por exemplo, assim, ele vai fazer a previsão lá de fazer o levantamento de fauna dentro da área da reserva. Só que por enquanto não tem recurso, não tem como desenvolver isso dali. E depois ele pode colocar como um projeto específico o levantamento de fauna dentro da reserva dele. E aí ele vai só acrescentando, entendeu? De acordo com o que ele está prevendo. Porque no futuro ele pode conseguir uma parceria, ele pode conseguir, através de um edital, algum recurso para a contratação de algum consultor para poder realizar isso daí. Então ele pode sim, e à medida que ele vai fazendo o plano de manejo, ele vai só enriquecendo e colocando como anexo os projetos específicos dentro da reserva dele. Que é diferente da lógica utilizada anteriormente. Anteriormente você fazia tudo isso daí, para depois você fazer o planejamento. Depois, por exemplo, você gastava o dinheiro quase todo só no diagnóstico e na hora da execução da implantação você não tinha mais recurso. E a gente pensou ao contrário. Vamos fazer um plano de manejo onde é que você pode realmente fazer praticamente a custo zero, caso você tiver condições é melhor, tá? Porque a gente vai explicar por quê. Mas que você utilize aquele dinheiro que você ia gastar para você fazer o quê? Fazer a cerca, né? Fazer um acero, fazer algumas atividades que em prol realmente da RPPN. E o planejamento realmente que seja para planejar. É claro que se o proprietário tiver realmente condições de conseguir recursos de fora, aí sim ele vai detalhar muito mais a reserva dele, tá? E aí vai ter vários casos que durante a oficina a gente vai poder até puxar de novo essa sua pergunta, para poder esclarecer um pouquinho melhor, tá bom?
Bem, antes mesmo de começar a oficina, tá? E toda hora eu estou falando na oficina, né? Mas estou voltando um pouquinho. A gente tem que falar um pouquinho sobre as etapas da construção da oficina. Que é o seguinte, a gente tem lá a questão de estabelecimento de parcerias, não necessariamente nessa ordem, tá? A gente tem a composição de equipe, o levantamento de materiais e informações, planejamento dos trabalhos, levantamento de campos, tratamento de informações, depois aprovação do plano, divulgação, e aí entra toda a história da implementação do plano de manejo, tá? O que nós vamos fazer na nossa oficina, basicamente é isso daí, tá? Alguns passos. Só queria colocar uma coisa que eu sempre falo, né? Elaborar o plano não é a parte mais difícil, gente. Na hora de elaborar tem que pensar se vai implementar, né? Porque senão a gente coloca coisas lá que ninguém vai dar conta de implementar depois. Legal isso aí. Então, sempre falo, para qualquer unidade de conservação, não é só RPPN, para RPPN, mas ainda tem que ter uma coisa para vocês, né? Então não adianta ficar com uma expectativa muito grande, por isso que é importante levantar várias coisas, inclusive com quem que a gente vai poder tentar, para poder implementar o que a gente vai propor. Então, pé no chão na hora de elaborar esse plano, senão a gente se frustra mais ainda. Né? Então, o plano não é difícil de elaborar, vocês vão ver que não é.